Acho que agora já começou a gravação. Bom, então, como eu disse, é para discutir dúvidas e é bastante informal. A gente pode seguir qualquer ordem. Quem gostaria de começar? Eu posso, já que ninguém se anunciou. É, minha primeira dúvida é no capítulo 2.1 mesmo, nos exercícios. Deixa eu pegar aqui. Na questão 19, na parte da letra B, eu não consegui desenvolver. Quando ele pede para determinar o valor de P, para a qual a solução intercepta pela primeira vez a reta y igual a 12. Deixa eu encontrar aqui no enunciado e falo para todo mundo. Então, é 19. Você disse que era 19B, né? Deixa eu ver B. aqui. Então, esse problema é uma equação diferencial linear, de primeira ordem, com uma condição inicial. Então, no item A, você pede a solução do problema e descrição do comportamento das soluções para T grande. E no item B, determinar o valor de T para o conjunto. Na verdade, é só uma exploração do resultado. Então, vamos ver essa questão e a exploração do resultado que ela demanda. Só um instantinho, acho que eu tenho que ligar aqui a minha planilha. Somente. Agora eu vou compartilhar. Apesar de sua dúvida estar só na parte da interpretação da solução, não vale a pena fazer a questão toda, porque acaba sendo necessário e pode servir para ajudar a esquentar o nosso trabalho. Então, vou olhar para a questão 19 da seção 2.1. Então, ela começa com essa equação de primeira ordem linear. Então, cadê ela? Y' mais 1/4 de Y igual a 1, não, igual a 3 mais 2 cosseno de 2t. Mais 2 cosseno de 2t. No zero. Y de zero igual a zero. Bom, no item A, você quer encontrar a solução do problema, e mais do que isso. Então, você quer achar a solução do problema de valor inicial, tem uma condição inicial aí, e também bom, esse tipo de equação, ela é tratada usando o método de equações lineares, né, porque ela é linear. Ela tem aqui, e já está, inclusive, normalizada de maneira que o coeficiente do y' seja 1. Então, nós temos um fator integrante que é exponencial da integral. Aí você insere esse
que aparece, então, um de 1/4 e dt, que vai ser simplesmente exponencial de 1/4 de t. Não precisa colocar cada cancelada, então também não é problema. E aí a gente multiplica isso, multiplicamos a equação. Aí o momento que nós precisamos checar se não foi cometido um erro, vem agora. Nós vamos ter exponencial de 1/4 de t vezes y' mais 1/4 exponencial de 1/4 de t. Y é igual, agora, 3 exponencial de 1/4 de t mais 2 vezes exponencial vezes o cosseno de 2t. Então, um erro bem prosaico é o aluno multiplicar o fator integrante só à esquerda e esquecer da direita. Com isso, não botar lá. É um erro elementar, mas tem gente que faz isso. Então, tem um cuidado. Agora, você vê se é alguma coisa no fator integrante, é se aqui apareceu o diferencial do produto, do próprio fator integrante, que era 1/4, exponencial de 1/4 de t, vezes o y. E, de fato, sim, né? Aqui eu tenho y vezes exponencial lá, mais a derivada exponencial, que é 1/4 exponencial, vezes o y. Então, de fato, é o que tinha que ser o lado esquerdo. E o lado direito, por enquanto, está aqui à direita. Mas aí que vem a segunda parte, tecnicamente trabalhosa, eventualmente, que é fazer a integral do lado direito. Não é que vai ser uma integral fácil, pode ser uma integral difícil, inclusive. Aqui, então, o passo seguinte, se a derivada... Pois não? Pode falar. Seu áudio está travando um pouquinho. O áudio está o quê? Deixa eu ver. Está travando um pouquinho para a gente. Ah, tá. O áudio, né? E o vídeo, tá vendo? Deixa eu ver se tem mais uma mensagem aqui. Pode que seja uma internet. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar da reunião rapidamente para ver se melhora. Só um momentinho. Estão conseguindo me ouvir sem interrupções, sem entrecortar? Até agora foi tranquilo. Eu vi muito de longe. Vocês estão me ouvindo de longe também? Ah, desculpa. Você está me ouvindo muito baixo? É que meu microfone tem algum problema. Mas até agora Não, mas foi tranquilo o som. Então tá, bom, vou retomar aqui. Se tiver algum problema, por favor, me interrompam, tá bem? Vou continuar lá onde eu estava, mas me interrompam caso eu esteja não me fazendo entender. Bom, mas então temos aqui o lado esquerdo e está no ponto correto para continuar o processo. O lado esquerdo é uma derivada dessa expressão, desse produto, e o lado direito é algo que você vai ter que integrar, porque agora daqui você integra os dois lados, a integral da esquerda é trivial, vai dar exponencial de 1/4 de t vezes o y, e depois, no passo seguinte, você vai isolar esse y, mas à direita vai aparecer a integral dessa combinação aqui.
3 exponencial de 1/4 de t, mais 2 exponencial vezes o cosseno. Bom, então isso pode acontecer da integral ser cabeluda, que é o caso, é uma integral cabeluda, mas dá para fazer. Na primeira parte, na verdade, é trivial, né? É exponencial, a integral dela é fácil de fazer. Mas a segunda parte é o produto de exponencial com cosseno. Tem exatamente duas maneiras de essa integral. A primeira é, quer dizer, na verdade, vem da rede da cadeia. São dois passos sido vistos por vocês no cálculo 1, a integração exponencial vezes função trigonométrica. Dá para fazer outra coisa que se pode fazer é usar integração passando para variáveis complexas. É o que eu vou fazer, porque nós começamos a olhar isso já, variáveis complexas em funções trigonométricas. Então, seria uma aplicação interessante para essa teoria. Então, eu podia fazer diferente, mas vou fazer usando variável complexa para vocês verem que pode ser até mais simples essa integral da exponencial vezes o cosseno. Então, eu vou apagar aqui em cima e vou abrir uma observação aqui para olhar isso. Então, integrais de exponencial vezes cosseno. Inclusive, eu vou fazer com coeficientes abstratos, né, gerais, para mostrar que pode, inclusive, ser tabelado depois. É claro, outra alternativa seria pegar uma tabela de integrais. Então, vamos fazer a integral de uma exponencial de AT, aí se A eventualmente vai virar 1/4, vezes o cosseno de BT. Esse B eventualmente vai ser 2. E aqui a ideia é usar essa ovo de Colombo aqui. O cosseno de θ, ele vai ser exponencial de Iθ mais exponencial de menos Iθ sobre 2. Isso vem das fórmulas que eu estava discutindo na aula em que a gente discutiu raízes complexas de equação característica. Nós tínhamos lá a fórmula de Euler, exponencial de θ igual a cosseno de θ mais I seno θ. E também temos a exponencial de menos θ, menos Iθ, que é o cosseno menos I seno θ. Se você somar as duas coisas, você vai ter exponencial de θ mais exponencial de menos Iθ igual a 2 cosseno de θ. Você vai cancelar a parte do seno. E aí você passa os dois dividindo e se expressa dessa forma o cosseno de θ em termos dessa combinação de exponenciais. Isso vai ser útil. O que eu vou fazer então? Vou transformar esse cosseno da forma que está aqui à direita. Vai virar integral exponencial de AT vezes exponencial de Iθ de IBT mais exponencial de menos IBT sobre 2. Então aqui eu fiz o θ valer BT. Porque aí você vai ter só exponenciais para integrar. Então, até posso jogar fora isso aqui para continuar. Então, primeiro eu vou botar esse fator de meio aqui na frente, em evidência, e vou integrar, e vou juntar as exponenciais. Você vai ter, primeiro, na verdade, vou botar um post-it. Exponencial de AT e exponencial de IBT. Então, você vai ter uma exponencial de A mais IBT. Então, exponencial, produtos exponenciais é exponencial da soma. Então, aqui estou somando AT com IBT e botando T em evidência.
E o segundo termo vai ser muito parecido. Vai ser exponencial de A menos IB T. Agora, integrações, né? Quando você tem um expoente complexo, você pode integrar exatamente da mesma maneira que a gente integra exponenciais de primitiva que vai aparecer. A primeira vai dar 1 sobre A mais IBT, A mais IB, e exponencial. Lembrando que, como é que eu derivo, né? Se eu ver essa derivada, vai dar o de cima. Derivada da exponencial vai dar exponencial de novo, e eu desço a derivada do expoente, que vai ser A mais IB, então corto com A mais IB do denominador. Então essa é a primitiva. E o outro termo, a primitiva vai ser parecida, vai ser A menos IB, com 1 lá em cima, exponencial de A menos IBT. Bom, isso agora ainda vai ter mais uma constante aditiva, isso aqui é uma integral indefinida, tá? Eu não coloquei os limites, então tem mais uma constante aditiva que eu vou chamar de C simplesmente. Bom, e agora, como é que eu vou daí para frente? Agora eu vou ter que trabalhar um pouco essa exponencial de IBT e de menos IBT, retornar o cossenos e senos e fazer um pouco de álgebra com números complexos. Primeiro, eu vou botar em evidência aquilo que pode ser colocado em evidência. O meio já está em evidência. Eu vou ter exponencial de AT aparecendo nos dois termos que eu posso fatorar, então. Depois eu tenho aqui 1 sobre A mais IB. E eu vou ter exponencial de IBT. Bom, exponencial de IBT, eu posso já usar a fórmula de Euler, aquela mesma que eu escrevi aqui e apaguei. Exponencial de IBT vai ser cosseno de IBT mais I seno de IBT. E o outro termo, muito parecido. Eu vou ter mais 1 sobre A menos IB vezes. Aí eu vou ter exponencial de menos IBT. Então vai ser cosseno de IBT menos I seno de IBT. Então, chegamos aqui. Não fiquem assustados, porque isso tem muita coisa que vai cancelar aqui. Na verdade, é mais ou menos óbvio o que vai acontecer com um pouco de prática nesse tipo de conta. Mas, então, o que eu quero fazer? Esses dois termos, onde eu tenho no numerador os colchetes, pode botar o numerador, e no denominador o A mais IB e o A menos IB. Então, eu vou fazer a soma de frações da maneira que a gente sabe. Ou seja, coloca um denominador comum, que vai ser o produto dos dois denominadores, e ajusta um numerador global. Então, eu vou voltar lá para cima, né? Porque aqui acabou meu espaço. Vou para cá. Ainda está faltando um C aqui, uma constante genérica. Então, retomando aqui, eu vou ter 1 meio da exponencial de AT vezes o quê? Vamos colocar aqui uma linha. Então, no denominador, eu devo ter o produto dos denominadores. Ou seja, vai aparecer
um A mais IB vezes um A menos IB. E no numerador, eu vou ter, aí eu vou ajustar o A menos IB vezes o numerador do primeiro termo, que é cosseno de BT, mais I seno de BT, e somado a, agora, esse fator de A mais IB vai aparecer aqui. A mais IB vezes o numerador que, no segundo termo, o cosseno menos I seno. Agora, bom, tem mais tudo, ainda tem mais uma constante aditiva. Ok, então agora vou em frente. Vai ter cancelamentos 1000 agora. Vamos ver primeiro o que vai acontecer no denominador, que é o mais simples. Não está funcionando a minha régua aqui. Vou fazer a mão livre mesmo. Então, no denominador, eu vou ter A vezes A, então A ao quadrado, A com menos IB, então menos IAB, e IB com A, então mais IAB. E vou ter IB com menos IB. Então, o I com I vai dar menos 1, com outro menos mais IB ao quadrado. Eu também poderia ter escrito direto aqui, já vai ver que se cancela essa parte com isso. E eu podia pensar simplesmente em termos de produtos notáveis. A mais IB com A menos IB é o produto da soma com a diferença. Então, vai dar A ao quadrado, o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Agora, o segundo termo é IB. Ao quadrado, IB ao quadrado vai dar menos B ao quadrado. Então, menos B ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vai dar 2 mais B2. Então, agora vamos olhar o numerador. Então, vamos ver os termos que vão sobreviver. Primeiro, eu tenho aqui A vezes o cosseno e tenho A vezes o cosseno. Então, vai ter um fator de 2A cosseno. Agora, eu vou ter... Vou marcar em outra cor. Eu vou ter A com I seno e vou ter A com menos I seno. Bom, aí sim eu tenho um cancelamento, porque troca o sinal. A com mais I seno e A com menos I seno. Então, na verdade, esse produto aqui se cancela. Eu coloquei essa linha nessa cor assim, quebradiça, para mostrar que vai cancelar. Então, não acrescento mais nada daí. Agora eu pego os termos com IB. Tem menos IB cosseno, ou seja, esse aqui, e tenho mais IB cosseno, esse aqui. Esse é outro que vai desaparecer, vai dar zero, porque tem uma coisa positiva e outra coisa negativa. É com A, IB vezes cosseno e menos IB vezes cosseno, também se cancela. Então, outro termo que vai contribuir de maneira construtiva é o menos IB com I seno e o mais IB com o menos I seno. Porque ambos vão dar menos I com I. Então, I com menos I com I. Agora, I com menos I vai dar menos I ao quadrado, que vai dar mais. Então, aqui eu vou ter B seno duas vezes. Então, mais duas vezes B seno. Mais 2B seno de BT. Ou seja, na verdade, eu vou cancelar quase tudo do numerador
E vai ficar bem mais simples a expressão. Então, passando a limpo, esses dois que está aqui, ó, esse 2 e esse 2 vão cancelar com esse 2 que está aqui na frente. Então, está sobrando agora exponencial de AT vezes A cosseno de BT mais B seno de BT e no denominador A2 mais B2. Aí sim, ainda tem que colocar o tempo todo. Então, isso eu já posso transportar para uma tabela de integrais. Eu já tenho exponencial de AT vezes cosseno de BT calculado. E aí, para qualquer A, qualquer B. E observa que é real. O resultado é real. Ou seja, apesar de eu ter usado variáveis complexas, usei números complexos para trabalhar os termos trigonométricos, no final a parte imaginária se cancelou e a parte real sobreviveu. Foi só essa que sobreviveu. Então, foi só um truque, né, no meio do caminho para obter a integral. Eu poderia ter feito essa mesma integral usando a integração por partes, assim que se faz no cálculo 1. Exige 2 passos de integração por partes. O trabalho seria parecido, mas eu queria usar a técnica da números complexos só para ilustrar uma matéria que nós estamos usando agora. Mas isso também, eu podia simplesmente pegar numa tabela de integrais e usar ela. Bom, mas então, o que vai acontecer aqui? Vamos voltar para a solução do problema. Eu tenho exponencial de 1/4 de t vezes o y. Agora eu vou copiar o resultado. Só que, olha só, eu tenho essa integral de 3 exponencial de 1/4 de t. Nem olhei para ela ainda, mas vou colocar agora. Qual é a primitiva? Vai ser 12 exponencial de 1/4 de t. Se eu derivar o baixo esse 1/4, vezes 12 vai dar o 3, que tem que aparecer. Então, essa aqui já está pronta. Agora, eu tenho as contribuições que vêm dessa outra integral. Tenho um fator de 2 aqui, e eu tenho A igual a 1/4, porque o A é o coeficiente do exponencial. A é 1/4, e o que eu chamei de B vai ser 2. Então, eu tenho o B igual a 1/4, tudo bem. Então, eu tenho A2 mais B2, que vai aparecer no denominador, vai dar 1/4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, vai dar 1/16 mais 4. Botando tudo sobre 16. Vai dar 4 vezes 16, 64, 65/16. Então, eu tenho 65/16 aparecendo aqui embaixo, que vai aparecer um 65/16. E tenho um fator de 2 multiplicativo. Então, esse fator de 2 multiplicativo vai me dar um 32, aqui já vou colocar aqui, mais 32 sobre 65. Porque 65 sobre 16 está no denominador. Vai lá para cima como 16 sobre 65. Com mais um 2 multiplicativo, 16 passa para 32. Então, agora, além disso, eu vou ter a exponencial de AT, que é a exponencial de 1/4 de t, porque aqui em evidência. E agora a parte trigonométrica. A cosseno de BT é 1/4 do cosseno de 2t, mais B, que é 2, seno de BT, seno de 2t. Então, esse resultado mais a constante arbitrária aqui. Agora, esse fator de 1/4 que eu tenho multiplicativo, na verdade, ele vai cancelar com essas mesmas exponenciais que eu tenho em todos os termos da direita. Então, aqui eu vou ter o y. Agora eu vou coletar o que está sobrando à direita. Então, sobrou um 12 e sobrou um termo
que é trigonométrico. Então, aqui eu tenho um fator de 32, aqui tem um quarto, vamos colocar 8 sobre 65, vezes o cosseno de 2t, e tem um fator de 2, que vai me dar um 64 sobre 65, vezes o seno de 2t. Ok, isso tudo mais a tal constante. Isso é a solução geral, eu até vou dar um destaque para ela, porque a solução geral... Ah, desculpa, eu botou uma coisa importante. A exponencial, ela cancela aqui, mas aqui ela vai ter que aparecer. Ou seja, eu passo multiplicando o exponencial de 1/4, contra o sinal trocado no expoente, vai dar exponencial de menos 1/4. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, mas o c carrega ainda a exponencial de menos 1/4 de t. Ou seja, seria exponencial no denominador, aí você troca o sinal do expoente. Tá bom? Tem que ficar claro o que eu estou fazendo. Eu tenho que inserir aqui essa exponencial dividindo. Portanto, tem uma troca de sinal. Esse detalhe é importante para não cometer nenhum erro. Então, isso aqui é a famosa solução geral. Esse C é uma constante que tem que ser ajustada de acordo com as condições iniciais. Aí a condição inicial que y de 0 é igual a 0. Então, y. Aí vai dar a 0. Então, esse termo desaparece. E a exponencial de 0 é 1, então mais c. E y de 0 foi dado como sendo 0. Portanto, o nosso c vai ser menos a soma de 12 com 8,65. Às vezes eu tenho problema com os pedaços aqui. Escreva dessa maneira. 8 sobre 65. Bom, agora quanto é que é 8,65 somado com 12? Botando tudo sobre 65, sessenta e cinco vezes 12 é 780, então é 788, se não estiver enganado aqui. Eu acho que é isso. Bom, então meu C está pronto, eu já posso escrever a solução. Então eu vou lá para cima, escrevo passo a limpo a solução para entrar no item B. Então, mais 8,65 vezes o cosseno de 2t, mais 64,65 vezes o seno de 2t, agora mais o c, que deu menos 788 sobre 65, vezes exponencial de menos 1/4 de t. Aí quando você para olhar essa solução, ela é plausível, pelo menos. Na verdade, ela é plausível e ela é totalmente entendível a partir da natureza da equação. Olha só o que nós temos. Nós temos, eu vou olhar primeiro esse termo aqui. Um termo com exponencial de menos 1/4 de t. Isso é a forma como o sistema gostaria de se comportar se você deixasse ele isolado. O lado direito é uma espécie de forçamento, não depende do y, é um forçamento externo. Agora, imagina que o sistema fosse homogêneo, ou seja, o lado direito fosse 0.
Então, seria, pensando em termos de influências, a influência externa foi removida. Você teria essa equação aqui, ou seja, você teria y' igual a menos 1/4 de y. Qual é o caso geral? Eu acho que eu fui saído da reunião e voltei agora. Vocês estão me vendo? Sim, travou bastante agora, mas. Mas vocês estão me ouvindo agora e vendo? Vou voltar lá. Então tá, então eu vou retomar. Eu estava explicando como é que a gente pode entender cada termo, porque ficou uma expressão aparentemente cabeluda, né? Mas esse cabeludésima expressão é consequência da própria equação diferencial. E cada termo é entendível. Por exemplo, o termo da exponencial de menos 1/4 de t é uma reminiscência de como que o sistema se comportaria se não tivesse esse forçamento à direita. Se eu tivesse zero à direita, ele responderia como a exponencial de menos 1/4 de t. Você teria essa equação e a solução geral seria uma constante vezes exponencial de menos 1/4 de t. Agora, e os outros termos? Esse 12 que está aqui é uma reminiscência desse forçamento constante que eu tenho. Alô, estão me ouvindo? Sim, tá dando para ouvir, professor. Eu já, uma vez eu vi dos memes mais engraçados que eu já vi na vida. Estavam falando que esses encontros virtuais parecem uma sessão espírita. Você está conosco, Carlos, não podemos ouvi-lo. Mas então, se eu não estiver com vocês, me invoquem lá no chat ou me gritem por mim. Mas enfim, esse 12 é uma reminiscência da constante que eu tenho aqui. É que era 13, mas aqui eu vou ter 12. Por quê? Imagina que eu procurasse soluções constantes. Então, olha que eu tivesse essa equação, y' mais 1/4 de y é igual a 3. Então, esquecendo o do cosseno, só pensando no 3. Aí nós temos uma solução constante, que é y igual a 12. Porque y igual a 12, se eu derivar, vai dar zero. Aí eu teria zero aqui, 1/4 vezes 12 igual a 3. Ou seja, essa equação tem uma solução constante que é exatamente 12, que é o 12 que aparece aqui. Então, esse 12 é uma reminiscência do forçamento causado por esse 3 que está aqui. Então, se você faz um forçamento constante, o sistema gostaria de responder como uma constante. E a solução constante que aparece é igual a 12. Como não é só isso que tem na equação, vai aparecer mais termos. O que mais aparece é esses termos trigonométricos, com cosseno de 2t e seno de 2t. Mas esses claramente são consequência do forçamento trigonométrico com o cosseno de 2t que eu coloquei aqui. Então, eu forcei com o cosseno de 2t com a frequência 2, e a resposta deve ser com a frequência 2 também. Aí vem o cosseno e tem um seno de 2t. E isso é um fenômeno universal. Quando você força de uma forma trigonométrica, mesmo que você só force com cosseno, a resposta muitas vezes vem com seno misturado, que é o que está acontecendo aqui. Então, todos os termos que apareceram dessa expressão complicada, eles eram esperados até. Claro que o que não era exatamente esperado é o valor das constantes, né? Isso aí a gente tem que resolver o problema para encontrar. Mas todos os termos, a parte constante, a parte trigonométrica, a parte exponencial, eram esperados devido a uma combinação daquilo que o sistema faz sem o forçamento externo, sem o lado direito da equação, ou seja, aquilo que é o comportamento espontâneo do sistema,
com o comportamento induzido pelo forçamento da direita, que é o 3 mais 2 cosseno de 2t. Agora, vamos ver o que fala o item B. O item B já é uma análise da solução, se eu lembro corretamente. Ah, não, aí no item A tem a pergunta sobre o que acontece para T grande, né? Então, vamos olhar isso. Para T grande. Bom, para T grande, nós temos a exponencial de menos 1/4 de T, é uma exponencial decrescente. Ela vai ser aproximadamente zero. Na verdade, a exponencial tende a zero. Aqui T grande não pode não ser necessariamente limite quando T vai para o infinito, mas significa que essa exponencial pode ser aproximada por zero. Então, para T grande, o que vai sobrar? Vai sobrar um comportamento, é esse símbolo aqui com 2 tiozinhos, quer dizer aproximadamente 12, né, que não depende do tempo, é constante, e outros termos que eles não são constantes, variam no tempo, mas eles não vão para zero. É o cosseno de 2t, que fica oscilando, e o seno de 2t, que também fica oscilando. Então, 64 sobre 65, seno de 2t. Então, aí é o item A, pergunta, deixa eu ver exatamente o que fala. Fala para descreva seu comportamento para valores grandes de t. Então, o comportamento vai ser uma sobreposição de uma constante com termos trigonométricos na frequência 2. Isso é claro, eu só estou falando o que foi obtido. Se você quiser aprofundar um pouco mais, você pode. É possível aprofundar. Então, já que nós estamos aqui nos divertindo, vamos aprofundar um pouco mais. Expressões do tipo A cosseno de 2t mais B seno de 2t, eu cheguei a discutir também na aula que eu estava falando das soluções complexas e de uma equação diferencial com raízes complexas. Isso vai dar uma amplitude que é raiz de A2 mais B2, vezes um cosseno de B2t menos algo que eu chamei de fase, φ. É a fase. E a tangente de φ é igual ao B sobre A. Aí, a partir daí, você encontra o valor de φ. Então, mas vamos olhar primeiro esse raiz de A2 mais B2. O que vai ser a raiz de A2 mais B2 nesse caso? Vai ser a raiz de 8 sobre 65 ao quadrado, mais 64 sobre 65 ao quadrado. Tem várias maneiras de fazer essa raiz, mas vamos fazer da maneira inteligente. Isso aqui vai ser a raiz. Vou botar em evidência 8 sobre 65 ao quadrado, vezes. Aqui vou ter 1, e aqui eu vou ter um fator de quanto? De 8 ao quadrado. É porque 8 vezes 8 é 64. Então, aqui o 64 ao quadrado é 8 ao quadrado vezes 8 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter... Aqui nem preciso calcular, na verdade. Aqui vai ter um 8 sobre 65, né, tirando a raiz. E aqui eu vou ter 8 ao quadrado, 64, 65, raiz de 65. Ou seja, no final das contas, vai dar 8 sobre raiz de 65. Essa é a amplitude que nós temos. Então, vamos passar isso aqui ali. Então, vai dar 12 mais. Então, esse era o A, esse aqui era o B. Vai sobrar um 8 sobre 65, raiz de 65, vezes o cosseno de 2t, menos o tal φ. Eu não vou nem calcular esse φ, porque, na verdade, ele não vai ser muito ilustrativo para o entendimento qualitativo que eu quero. Eu só quero ter um entendimento qualitativo para ter uma ideia do gráfico que isso vai ter. Então, aí eu vou fazer um esboço do gráfico. Isso eu estou fazendo mais do que pedir no enunciado. O enunciado não pediu para fazer gráfico, mas eu acho que vai ser bacana fazer. Então, para vocês verem o tipo de estudo que você pode fazer sem um computador. Como é que eu escrevo uma expressão como essa?
8 sobre raiz de 65, raiz de 65 é só um pouquinho mais do que 8, né? Porque raiz de 64 seria 8. Então, o número um pouquinho acima de 8 no denominador, então 8 sobre raiz de 65 é um pouquinho abaixo de 1. Então, e é muito menor do que 12, portanto. Então, eu vou colocar um 12 aqui, ó. A minha reta vai estar aqui, reta T. Então, aqui eu vou fazer uma faixa aqui e aqui, relativamente estreita. Então, até vou me prolongar até o final. Então, essa é uma faixa centralizada em 12. E vai até 12 mais 8 sobre raiz de 65. E aí o mínimo que vai ser 12 menos 8 sobre raiz de 65. Então, quando o cosseno valer 1, eu vou estar aqui em cima. Quando o cosseno valer menos 1, eu vou estar aqui embaixo. Mas tudo centralizado em torno do 12. O 12 está fixo. E você vê que eu estou muito longe do zero, né? Porque 8 sobre raiz de 65 é próximo de 1. Então, isso aqui está próximo de 11, ainda está muito longe. Então, o que eu devo ver a longo prazo é uma solução com essa cara aqui. Eu devo ver uma solução que vai oscilar aqui dentro. Ou seja, o que acontece aqui exatamente é mais complicado. Talvez alguma coisa assim, eu ainda não sei. Mas para T grande, eventualmente você vai entrar no modo de oscilação, que é uma oscilação centralizada no 12, com esses limite máximo e limite mínimo, tem valores numéricos dele específicos, e é isso o comportamento assintótico. Para T grande. É isso aqui. Se você estiver interessado, então, como o sistema se comporta a longo prazo, você nem precisa se preocupar com a exponencial decrescente. Basta você olhar para esse comportamento assintótico. Tudo bem, aí eu fui um pouquinho mais longe do que pedi o enunciado, mas acho que vale a pena. Mas agora vamos ver o item B. O item B determine o valor de t para o qual a solução intercepta pela primeira vez a reta y igual a 12. Aí você já dá para ter uma ideia de onde veio essa reta y igual a 12, né? Porque o y está aqui. Então a reta y igual a 12 é essa. Vou botar nessa cor. Essa reta y igual a 12. Então eu começo de zero, né? O y de zero igual a zero era essa condição inicial. Então, em algum momento, vai ter um primeiro momento em que eu intercepto a reta y igual a 12. Esse tempo, vamos chamar esse tempo do que eu vou chamar ele? T maiúsculo. Porque o T minúsculo já estou usando para outra coisa, então eu vou botar um T maiúsculo. Então, nesse T maiúsculo, pela primeira vez, eu passo por 12. E, de fato, eu passo várias vezes por 12. Eu já sei isso a partir do comportamento assintótico. Então, eu quero saber apenas o primeiro momento em que isso acontece. Então, vamos pegar a solução completa, que está aqui, e vamos fazer ela valer 12 pela primeira vez. Aqui eu não preciso mais dessa parte que está em azul. Então, eu vou ter... Esse é o item B agora. Então, y do t grande igual a 12. Então, vou substituir t igual a t grande aqui. Então, igual a 12 mais 8 sobre 65 vezes o cosseno de 2t mais 64 sobre 65
seno de 2t, menos... bom, aqui esse t é o t grande, né? Então, vou fazer isso certinho. Depois, mais exponencial de menos 1/4 do t grande. E eu quero, então, que isso seja uma equação, portanto, vou cortar o 12 e eu vou isolar a parte trigonométrica da parte exponencial. Então, eu vou querer aqui que a exponencial de menos 1/4 de t grande seja igual, aí tem um menos na frente, porque eu passei para o outro lado, 8 sobre 65 cosseno, mais 64 sobre 65 seno de 2t. Então, dessa equação, você deve ter o valor de t. Agora, por que agora, esquecendo esse gráfico, por que eu sei que deve ter vários valores de t aparecendo? Porque aqui eu tenho, de um lado, uma exponencial que faz isso que eu vou esboçar aqui no gráfico. Aqui eu tenho o gráfico da exponencial de menos 1/4 de t. Para t igual a 0, aqui eu vou botar o t grande. Para t igual a 0 vai valer 1, e depois vai decaindo indo para 0. E aqui do lado direito eu tenho essa combinação de senos e cossenos, que na verdade eu já sei o que é. Isso aqui vai ser 8 sobre raiz de 65, vezes, botei o menos também, então vou botar o menos, vezes o cosseno de 2t, menos a fase φ, que eu não dei ao trabalho de calcular, até posso calcular se eu precisar. Menos o φ. Mas o que é isso? Isso vai ser um termo que oscila, que vai ter uma amplitude 8 sobre raiz de 65, que é um pouco menos do que 1, por isso que eu marquei aqui um pouquinho abaixo do 1. A fase exata eu não vou nem dar o trabalho de escrever, mas digamos que ela faça alguma coisa assim. Aí você vai ver que deve encontrar várias vezes uma curva com a outra. E para cada encontro, você vai ter um valor de t possível. Esse que seria o t1, esse que seria o t2, aqui é o t3, t4, e você quer achar o menor deles, que é o t1. Então, aqui, esse é um tipo de problema que não tem uma solução fechada, calculada analiticamente. Esse é o problema que tem um N na frente, porque exige métodos numéricos. Quer dizer, exige que você bote no computador ou na calculadora esses dois gráficos. Então, pega no calculador ou no computador o gráfico da exponencial, junto com o gráfico do cosseno e seno combinados com esses coeficientes, e esse menos também, e encontra o primeiro ponto de interseção. E é isso que você vai fazer. Aí eu não sei exatamente quanto é que vai dar. E essa vai ser a resposta. Então, aí como tem esse N, é preciso que você faça isso numericamente. Tá certo? Ficou alguma dúvida nessa conta cabeluda toda? Você está me ouvindo? Devo entender. Que bom, Jade. Bom, então, o problema, na verdade, ele não era difícil do ponto de vista teórico. Não, era uma solução de equação diferencial de primeira ordem, só que a análise da solução, ela exige um pouco mais, porque ela não é uma solução tão elementar assim.
tinha parte constante, tinha exponencial, tinha termos trigonométricos, tinha que fazer muita continha. E, finalmente, a solução final exige métodos numéricos. Não tem nenhuma fórmula fechada para você inchar os pontos de contato entre uma exponencial e uma função trigonométrica com sinos e cossenos. Isso tem que ser feito numericamente. Você não tem como obter isso analiticamente. Então, mas o problema, cada questão vai ter desdobramentos específicos, e esse é um desdobramento específico dessa questão, que podem ser complicados ou podem ser simples, né? Mas esse tipo de questão é bom de fazer nesse contexto, né? Um exercício, né? Vai dar um trabalho, né? Porque tem que fazer com cuidado as continhas, se errar uma continha lá em cima, atrapalha tudo o que é resto, mas se for cair numa prova, não vai ser tão cabeludo assim. Provavelmente aí a conta vai ser mais redonda, você vai ter uma facilidade de obter resultado sem ter que ir lá esmiuçando com muitos detalhes a álgebra. Espera-se, pelo menos. Mas que mais dúvidas vocês podem ter agora? Professor, Sem problema. na seção 2.2, eu tive dúvida na questão 21. Deixa eu dar uma olhada. O 2.2 são as equações separáveis. Bom, então, vamos ver. Primeiro começa com uma equação separável, pelo menos aparentemente separável. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu vou compartilhar aqui. Dois ponto dois, o 21. Bom, aqui você tem um problema de valor inicial. Y' igual a TY sobre 4 menos Y dividido por 3. Opa, coisa feia que eu vejo. E a condição é y de 0 igual a y0. Então, no item A, você quer determinar o complemento da solução em função do valor inicial y0 quando t aumenta. Bom, aqui, novamente, é uma questão em que você tem que resolver, mas tem que fazer um estudo também do comportamento das soluções. Então, vamos ver essa equação, vamos dar uma olhada na solução dela, imaginando que ela, de fato, seja separável. Então, escrevendo como dy dt, que facilita esse passo, eu tenho aqui t, y, vezes 4 menos y, sobre 3. Então, eu vou passar tudo que tem y para um lado, tudo que tem t para o outro. Então, tudo que tem y vai aparecer à esquerda. O 3 eu passo agora multiplicando, e o y sobre 4 menos y passo dividindo. E aí fica ainda um dy, que eu vou integrar, e à direita eu fico com t dt. Então, aqui agora eu vou ter a integral em y e a integral em t de um lado e de outro. Bom, a integral da direita, até já posso escrever o que ela vai dar. A integral da direita vai dar 1/2 de t ao quadrado. E mais uma constante de integração c, que depois eu vou ver se eu boto à direita ou à esquerda, mas em princípio ter essa constante de integração c. Agora, a da esquerda é um pouquinho mais cabeluda, mas ela está dentro daquilo que se vê em cálculo 1. Então, como é a ideia? Eu tenho já uma fatoração do denominador da esquerda. Ela já está explícita aqui. Eu vou fazer uma separação em frações parciais.
uma com y no denominador e a outra com 4 menos y no denominador. E aí eu vou procurar as constantes. E por que são constantes? Eu devo colocar no numerador expressões com uma ordem abaixo da expressão do denominador. No denominador tem a ordem 1, y com a ordem 1. Então, a ordem 0 é constante. Então, a constante aqui é a ordem y também, denominador, então, a ordem 0 no numerador, constante. Eu quero achar esse o A e o B. Para achar A e B, eu reconstruo essa fração. Aí eu vou ter novamente y vezes 4 menos y no denominador, e aqui vai ficar A vezes 4 menos y, mais B vezes y, e eu quero que seja uma identidade. Então eu quero que aqui esse 3 seja a parte constante, e a parte que depende do y vai ter coeficiente 0. Então boto um 0y aqui para fazer a comparação. Então a parte que tem y, à direita, eu tenho A vezes menos y, então vou ter menos A, e tenho B e y, então eu tenho mais B. Então menos A mais B igual a 0. E a parte que é constante, vou marcar 1 aqui, porque seria a parte constante. A constante aqui eu só tenho 4A à direita. Então 4A, todos os termos têm y, 4A igual a 3. Portanto, o A vai ser 3 quartos, e o B também vai ser 3 quartos. Menos A mais B quer dizer que A é igual a B. Então, B também é 3 quartos. Então, a separação já está pronta. Eu vou fazer a integral de 3 quartos aqui. Então, eu vou integrar aqui a 3 quartos sobre y, mais 3 quartos sobre 4 menos y. Aqui pode ser mais simples, não é obrigatório, mas pode ser ligeiramente mais simples, já modificar essa ordem aqui, trocando o sinal. Então, na verdade, vai ser menos, e aqui, em vez de 4 menos y, eu boto y menos 4. Então, quais são as primitivas? Tem um fator 3 quartos multiplicativo, e eu tenho o logaritmo neperiano do módulo do y aparecendo dessa primeira integral. Ou seja, a integral de 1 sobre y dy é o ln do módulo de y, mais uma constante, mas isso que é a parte importante. Ln do módulo do y. E, então, com 3 quartos aqui, depois eu tenho menos 3 quartos, ln do módulo do y menos 4, que é praticamente a mesma coisa. Eu tenho aqui, posso fazer a mudança, né, de variáveis de z igual a y menos 4, e aqui e o dz. Então, vai ser ln do módulo de z, portanto, ln do módulo do y menos 4. Isso é o lado esquerdo, tem mais uma constante. Então, agora já vamos juntar tudo, todos os termos da identidade. Voltar para o azul. Então, à esquerda, eu vou ter 3 quartos nos dois termos. Só que agora, vamos lembrar a álgebra de logaritmos. Eu tenho logaritmo de A menos logaritmo de B. É logaritmo de A sobre B. Então, aqui eu vou ter um módulo de y sobre y menos 4. Porque o módulo do A sobre o módulo de B é igual ao módulo de A sobre B. Então, aí está módulo de y sobre módulo de y menos 4 aparecendo à esquerda. E à direita é o que eu já tinha antes, era 1 meio de t ao quadrado, mais uma constante c. Então, eu vou juntar a constante só aqui. Agora, eu ainda vou tentar melhorar essa expressão. Eu passo esse 4/3 para lá. Então, eu vou ter o ln do módulo de y sobre y menos 4. Igual, o 4/3 com 1 meio vai te dar 2/3. Eu passei multiplicando 4/3. 2/3 do t ao quadrado.
Mas aqui eu vou ter um 2c sobre 3, que eu vou reescrever como c tio. Depois eu vou botar uma outra letra para isso, mas vou deixar com c tio para não ter que ficar carregando 2/3 aqui. Então eu vou passar limpo, tirar a parte que está em preto e vamos continuar desenvolvendo essa fórmula. O objetivo é isolar o y em termos do t. Olha, temos um visitantezinho aqui. Senta aqui um pouquinho, Caio. O Caio não é um desses nenês de cinema que fica no colinho fazendo barulhos bonitinhos. Logo, logo ele vai tentar subir na mesa ou fazer alguma coisa destrutiva, mas até lá, vamos ficar com ele um pouquinho aqui. Então, à esquerda. Agora, eu tenho esse logaritmo que não me parece bem encarado. Então, mas como é que é a ferramenta para eu arrancar o logaritmo? É fazer exponencial. Então, eu vou fazer exponencial do lado esquerdo e do lado direito. Então, o exponencial do logaritmo vai te dar o módulo do y sobre y menos 4. E à direita, eu vou ter a exponencial do tal c tio. Aqui eu tenho exponencial da soma, é o produto exponenciais. Vamos deixar assim, vezes a exponencial de 2/3 de t ao quadrado. Agora, essa expressão toda, agora eu vou tirar o módulo. Então, isso aqui vai ser y sobre y menos 4. Quando eu tiro o módulo, eu posso ter mais ou menos, dependendo do sinal. Porque, de maneira que eu tenha positivo. Então, exponencial de cetil vezes exponencial de 2/3 de t ao quadrado. E agora sim, eu vou pegar esse termo aqui e vou dar um outro nome para ele. Vou chamar ele de k. Então, vou carregar um k daqui para frente. Agora, seria legal eu já ter uma ideia. Bom, agora eu quero isolar o y. Então, vou passar o y multiplicando para lá. Y menos 4 multiplicado. O Caio está com soninho. Ele está até tranquilo. Então, eu vou passar o y menos 4 para lá. Y igual a y menos 4 vezes k exponencial de 2/3 de t ao quadrado. E agora sim eu quero isolar o y. Então, eu vou passar esse y que está lá. Então, tinha 1 vezes y, estava aqui. E eu vou ter um fator de menos k exponencial. Menos k exponencial de 2/3 de t ao quadrado. Então, reparem, eu peguei esse termo vezes esse e passei ele para a esquerda, que eu quero juntar todos os y numa só caixa. E à direita é o termo que não tem o y, que é menos 4k. Menos 4k exponencial de 2/3 de t ao quadrado. Está quase lá. Agora eu passo esse termo do parêntese dividindo. Então, eu vou ter um menos aqui na frente, um fator de 4k exponencial de 2/3 de t ao quadrado. E lá embaixo, 1 menos k a exponencial, a mesma exponencial. Eu podia parar agora, mas observa que essa expressão ela podia ser um pouquinho melhorada, porque ela carrega a parte temporal, que depende do tempo, em 2 termos. E eu carrego o k em 2 termos. Mas eu não gostaria disso. Eu poderia simplificar minha vida se eu multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre k exponencial de menos 2/3 de t ao quadrado. Vamos ver o que vai ficar daqui.
Então, vai sair daqui um y. Eu tenho agora, lá em cima, aparecendo simplesmente um fator de 4. Na verdade, é menos 4, mas eu também vou mudar a ordem dos termos de baixo para absorver esse menos. E aqui embaixo, esse k exponencial vezes 1 sobre k exponencial com sinal negativo vai dar 1. E como esse menos vai mudar a ordem dos termos, eu vou começar com 1 aqui, e depois menos, agora finalmente, 1 sobre k exponencial de menos 2/3 de t ao quadrado. Aí você fala assim, puxa, tá ficando bacana isso, mas por que eu carrego 1 sobre k? Eu posso chegar e falar assim, olha, esse 1 sobre k, eu vou chamar ele Na verdade, eu posso até fazer o seguinte, mas vou fazer isso, vou deixar esse menos onde está, não me incomoda, e vamos chamar ele de eu já usei C, usei K, D. Vamos botar um D aqui. Então, já tenho minha solução. Já tenho, a minha solução geral vai ser agora. Então, tenho um 4 lá em cima. Tenho 1 menos esse D, que eu ainda não sei quanto é que vale, vou deixar ele em outra cor por causa disso, vezes a exponencial de menos 2/3 de t ao quadrado. Essa expressão ela é muito legal, porque ela já tem muita coisa que eu posso saber só olhando para ela. Por exemplo, o que acontece quando t vai para o infinito? Bom, quando t vai para o infinito, essa exponencial tende para zero. E é por isso que eu quis vir daqui para cá. Porque aqui nessa expressão, o t aparece em 2 termos e se combinam. Aqui aparece num termo só. Então, basta fazer o limite desse termozinho, que é o limite zero. É uma exponencial, quando t vai para o infinito, o t ao quadrado também vai para o infinito, e com expoente negativo, com menos 2/3. Então, vai para zero. Então, vai sobrar só um 4 menos 0, sobre 1 menos 0, independente do d. Então, vai dar 4. Ou seja, eu sei que todas essas soluções tendem para 4 no infinito, independente da condição inicial que está aqui. Ela não apareceu. Claro que ela vai ser incorporada nesse D de alguma maneira, mas não interessa qual condição inicial que eu prescrevo, todas essas soluções tendem para 4 quando o t vai para o infinito. Então, agora deixa eu ver exatamente o que pede o enunciado, se já era isso ou algo parecido com isso. Então, determine o comportamento da solução em função do valor inicial y0 quando t aumenta. Então, já está aqui. Então, não depende de y0. O comportamento para t grande é independente de y0, ou para todo y0. Poderia haver situações em que o destino do sistema depende da condição inicial? Sim, poderia haver. Tem sistemas onde isso acontece, onde o limite, quando t vai para o infinito, ou o comportamento para t grande, depende de onde você começa, do valor do y0. Aqui não é o caso. Todos eles te levam a 4 a longo prazo. Bom, mas agora vamos olhar o item B. Suponha que y0 seja igual a 1 meio, 0,5. Enquanto o instante t grande, no qual a solução atinge pela primeira vez o valor 3,98. Então, vamos imaginar que y0 igual a 1 meio. Botou 0,5, mas para nós é melhor escrever 1 sobre 2. Bom, antes de estudar o que vai acontecer, vamos achar o valor desse d associado a y0 igual a 1 meio. Então, aqui eu vou ter o y de 0 igual a quanto? É igual a 4 sobre 1 menos d. Exponencial de 0 a 1, então é 4 sobre 1 menos d, simplesmente. E isso deve ser igual
a 1/2. Então, daqui nem precisa fazer muita conta. O D, certamente, para que eu tenha 4 sobre 1 menos D igual ao meio, vai ser preciso que aqui embaixo